Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai. Em texto anterior, o apóstolo recomenda que os seus leitores se revistam das armaduras de Deus, se preparando para uma batalha espiritual, que era a realidade nos dias da igreja do primeiro século de nossa era cristã e que continua sendo também nos dias de hoje. Agora, o escritor fala de maneira incisiva da necessidade que os servos de Cristo tomassem as armaduras de Deus como algo que é indispensável para vencer as lutas. Não é apenas uma opção do soldado de Cristo Jesus usar todas as armas de Deus. É uma necessidade, como algo que faz parte da vida cristã diária. Portanto, tomai toda a armadura. No caso das guerras literais da antiguidade entre as nações, depois de muitos esforços, os soldados poderiam solicitar aos seus comandantes que dispensassem parte dos acessórios que faziam parte da armadura de um guerreiro. No entanto, no caso da guerra espiritual contra as forças do mal, não é possível dispensar nenhuma das peças da armadura cristã. Por isso que o escritor fala em toda a armadura de Deus, porque todos os acessórios são importantes neste embate contra o diabo, contra as trevas e o mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Na realidade, no caso das armaduras dos soldados dos exércitos antigos, não pertenciam aos próprios soldados, mas sim aos governos ou à própria instituição do exército. Em se tratando da armadura do exército do Reino de Deus, cada peça e a totalidade da própria armadura cristã pertence ao Senhor Deus dos exércitos. Portanto, não lutamos com as nossas próprias armas, mas com as que Deus nos fornece para esta guerra espiritual permanente no nosso dia a dia, na nossa luta, na nossa caminhada, na nossa jornada, enquanto estivermos aqui neste mundo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Os historiadores mais antigos falam sobre os soldados que trabalhavam no exército romano, em que o soldado em tempo de guerra não poderia desistir da batalha. Caso ele fugisse
por algum motivo, perdia os seus direitos. Os soldados do exército de Cristo têm como opção resistir, lutar sempre e nunca desistir da batalha, porque recuar é sinal de derrota, até porque o inimigo é terrível e destruidor. Quem desiste será lamentavelmente vencido pelas tentações e pelo pecado que o inimigo coloca diante dos servos e dos soldados de Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No caso dos soldados dos exércitos antigos, este dia mau era justamente o dia em que eles tinham que sair ao campo de batalha para matar ou morrer. Neste dia mau havia muita tensão, pressão e destruição. Em se tratando dos soldados de Cristo, este dia mau é aquele dia que temos que lutar contra as forças do mal, que sempre estão investindo contra a nossa vida. Este não é um dia de 24 horas, mas é a luta permanente contra as tentações, contra o mundo e contra a nossa própria carne, contra o império das trevas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo. Essa frase usada pelo escritor de respeito às batalhas e às lutas enfrentadas pelos soldados do exército de Cristo, que usam as armaduras fornecidas por Deus para combaterem contra as forças do mal e das trevas. Nesta guerra, não tem lugar para desânimo nem desistência. Isso porque tem que fazer tudo o que for possível para vencer. Deus fornece as armas e o soldado só tem que lutar sempre, sem desistir jamais dos embates e da guerra que é permanente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes, neste caso, é lutar sempre. Não desistir diante das tentações, das astutas ciladas do diabo e das investidas das trevas e do mal. Ficar firme é defender o reino de Cristo a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que se gastar ou se movimentar, lutar, guerrear em prol da causa do Evangelho de Cristo sempre. Ficar firme é vencer o diabo e todos os seus aliados. Ficar firme é não negar a fé, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Não podemos, em hipótese alguma, retroceder, fraquejar. Não, pelo contrário, vamos lutar. Deus nos tem fornecido todas as armas e a armadura espiritual para vencermos nas batalhas. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.